Já deve fazer casamento gay. Galera, casamento entre o homem e a mulher. Porém, a igreja não tem que fazer casamento de ninguém. Porra, o casamento é quando a pica entra na buceta. Já é o casamento. Tanto que a igreja tá julgando. Olha, tem gente aí que tá enganada. Eu conheço muitas pessoas que falam: ah, mas fulano é amigado com a fulana, então eles têm que oficializar. Galera, pra Deus, aquilo é o casamento. Mora junto, Deus escolheu o parceiro, o cara se dá bem com a mulher se dá bem com o cara, os dois têm a mesma personalidade. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa, galera. É o homem e a mulher, é o homem e a mulher que faz filho, aquilo é o casamento. Festa, celebração, isso aí é cultural. Na Bíblia, se você for ver, até quando você tem a celebração lá, Jacó quando casou, né? Abraão quando casou, tinha os toques de pandeiro, de lira, né? Essas coisas assim. Então, cada cultura celebra de um jeito, tá ligado? Tem aquela questão, hoje na nossa sociedade a gente tem um tarararam, tarararam, tarará. Meu irmão, tem pessoas que casam na corte, une o nome. Agora, ali é opcional. É de você, se você quer unir, você quer. Tem pessoas que têm que casar por questões até de, de atestado, né, para depois deixar para os filhos as coisas, questão documentária, entre nações e países, né, até para passar a documentação. Se você está na Europa, você casou você é um estrangeiro lá, né, então você casou com alguém, ou algum europeu vem para o Brasil, você casou, passa o documento, ou entre uma pessoa de outro país nos Estados Unidos, mesma coisa. Então, isso que é oficializar, mas para Deus, Deus tá acima de papel, de documento, da porra toda, tá? Então esse é o casamento. Agora vamos falar dos homossexuais. É que a galera confunde. Galera, a igreja não tinha que fazer casamento de ninguém. A igreja, o templo de pedra, tá ligado? Ficar botando, fazendo aquela celebração para todo mundo ver. Mas também não tem problema fazer, né? Mas essa é a minha opinião. Não tô falando que é Deus que tá falando aqui, essa é a minha opinião, tá ligado? Porque casamento para Deus é aquilo que ele uniu, tá ligado? Que aí o homem vai morar com a mulher. Agora vamos lá. Galera, homem pode morar com homem? É pecado homem morar com homem? O que é a igreja católica? É um monte de homem morando com um monte de homem, um monte de mulher gostosa, gatinha, que não sei o que elas fazem com aquela xereca, deixa aquela xereca pegando teia de aranha, tá ligado? E é problema delas. Eu tô aqui falando, eu sou um pecador, eu falo palavrão mesmo, mas eu amo a Deus acima de todas as coisas e eu quero amar e eu amo o próximo, assim como a mim mesmo. Então, primeiramente que eu só boto a mão no fogo por Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós. Todos nós se irrita, se ira, às vezes a gente vai pro extremo, às vezes a gente, tá ligado? Todos nós peca. Só um que não pecou. O meu cu sujo, eu não posso falar daquele que tá com mal lavado. Agora, a gente tem que entender que tá lá em Mateus, se eu não me engano tá em Mateus ou em algum livro da Bíblia, a palavra eunuco. A pessoa que é eunuco, Jesus falou, tem aquele eunuco que é o de nascença, tem aquele eunuco que se faz eunuco e tem aquele eunuco que se faz eunuco por causa dos afazeres, das missões, das tarefas, do escritório, do reino dos céus. Tá ligado? Então, galera, sempre existiu gay desde lá dos tempos antigos, tá ligado? Porque para pensar, é matemático essa porra. Se a gente sabe que é uma parada que vai ser julgada, assim, pela sociedade, é uma parada que é desprezada pela sociedade, é uma parada que não vai de acordo com a regra natural. É natural, os caras são naturais, eles são nato, assim. Se eles sabem que eles são odiados por serem assim, por que a pessoa ia escolher ser assim, caralho? Não faz sentido. Leia lá, tá lá, eunuco. Tá lá, porra. E eu já vi Deus proteger gays, tá? Porque eu participava de um curso. Deus tá vendo isso aqui, eu tô falando diante de Deus. Eu participava de um curso no Brasil, que era um curso preparatório para jovens que vinha do governo, né? Porque a gente pagava os impostos, então voltava pra gente. Então a gente recebia esse curso. Tinha até meio que um saláriozinho, uma recompensaçãozinha mensal, mas a gente tinha que participar das aulas, né? Era muito bacana.
chamava Moca. Quero dar um abraço, um beijo para todos do Projeto Moca, amo vocês, tá bom? E tinha um gay lá que a gente chamava ele de Lady Gaga, né? Ele era um gay assim que adorava Lady Gaga, dançava. E quando eu falo adorava, ó, galera, eu tô falando que gostava, pelo amor de Deus. Adorar é só a Deus, é claro, é uma expressão, gente. Por favor, trabalha comigo. Então, voltando. Então, esse Lady Gaga, ele era um gay, ele era um viado, né? E tinha um funkeiro lá, gente boa pra caramba, eu amo ele, eu amo todos. Só que, pô, esse funkeiro tava cheio de demônio, ele mexia com criminosos, né? Ele andava com essa gente. E um dia ele falou com uma voz até meio que demoníaca, tipo assim, eu vou te pegar, eu vou te matar. Ele falou isso pro viado, pro Lady Gaga. E aí o Lady Gaga pegou e falou assim, você vai ter que pedir permissão pro meu Deus pra fazer isso. Meu irmão, eu não lembro se eu me arrepiei na hora, mas puta que pariu. Agora eu até me arrepio assim por dentro, não é nem meu pelo que tá me arrepiando, mas assim, meu irmão, ele falou com uma autoridade que eu ouvindo isso agora assim na minha mente, eu nunca esqueci aquilo, ficou marcado. Pode apostar que a mãe dele é evangélica, pode apostar que a mãe dele ia pra igreja, meu irmão. Quando você fala com autoridade, que você usa o nome dele, meu irmão, você não precisa, às vezes você não precisa nem falar o nome dele, quando você fala pensando, sabendo quem que é o Deus verdadeiro, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, meu irmão, aquele Deus que fechou a boca dos leões, tá ligado? Que morreu pela gente na cruz. Meu irmão, quando você fala o nome dele com autoridade, meu irmão, não tem ninguém que te para, meu irmão. E quando você é fiel a ele, você reconhece o nome dele. Meu irmão, Deus te ama. Deus ama os gays, cara. Aí que tá. Eu vou abordar aquela galera também que abusa, aquela galera que fica andando pelada na rua, fazendo baixaria pra criança ver. Seja gay ou hétero, tá errado, galera. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Imoralidade sexual, exibir as partes privadas que Deus fez pra você pra mostrar pros outros. Eu vou abordar muito isso no canal, galera, porque a gente precisa tocar nesses assuntos delicados, não só falar, Sodoma e Gomorra, galera, Sodoma e Gomorra. Eu vou até ver se eu busco o vídeo do Rubens, do irmão Rubens. O irmão Rubens falou que Sodoma e Gomorra não tava, embora teve aquela passagem lá, né, em Gênesis, que eles queriam comer o anjo. Eles não é porque eles queriam fazer sexo com o anjo, eles queriam estuprar o anjo. E aí é um outro assunto que a gente vai abordar depois, mas Sodoma e Gomorra tem muito a ver com o fato de que eles não eram receptivos, deixavam as pessoas passarem fome, não ajudavam os pobres e as viúvas, sem contar que naquela época tinha um paganismo, que até hoje tem, era pagão pra caramba, sabe lá se aqueles caras não estavam fazendo sacrifício com as crianças, matando as pessoas. Então, galera, os mandamentos se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai aceitar a realidade das coisas, você vai aceitar que Deus permitiu que nascessem os gays. Até porque na Bíblia fala que Deus já sabia, já viu a gente sendo formado dentro do embrião, quando a gente era embrião, dentro do útero da nossa mãe, do ventre da nossa mãe. Se Deus sabia e deixou essas pessoas eunucas nascerem, é porque Deus tem um propósito na vida delas. E é mentira essa parada de que o gay, ele vai ter um filho gay com DNA gay. É mentira, porque hétero é quem gera o filho gay. E eu tenho um amigo meu gay que doou esperma para um casal de lésbica. Então você deve imaginar, pô, DNA de gay, DNA de lésbica, né? Porque é assim que a gente pensa. Vai nascer um filho gay. Não, nasceu uma filha hétero, que hoje tem filhos, tem uma família maravilhosa. Não tô mentindo, tô falando isso aqui, Deus sabe. Então, galera, eu tô tocando nesse assunto porque tava aqui entalado. E eu, muito tempo atrás, eu defendi os gays. Eu até falei, Deus fez os gays para que eles adotassem as crianças que foram abandonadas pelos casais héteros. Sobre morar com homem e mulher. Galera, não tá lá na Bíblia não tá escrito que enfiar o pinto no cu é casamento. Mas se essas pessoas fazem, é problema delas. Você não tem que apontar o dedo. Galera, e eu digo mais. A pessoa que tá lá se protege, bota a camisinha, sei lá, e tá comendo o cu do cara lá, ela entende que, porra, é o bagulho que tá dentro dela, que ela vai lá e faz, é um impulso, tem lá. Mas se ao mesmo tempo ela
é uma pessoa que trabalha, paga os impostos dela, faz tudo certinho, funciona na sociedade, tem fé em Jesus Cristo, ama a Deus, ama o próximo, respeita o próximo, ajuda o próximo, adota as crianças, põe as crianças na igreja, prega a palavra de Deus, fala, somos pecadores, vamos inclinar para o bem, vamos lembrar de Deus, vamos orar para Deus, vamos pedir as coisas de Deus. Ela está fazendo o bem. Aí vem um hétero, eu sou hétero, eu gosto de xoxota, meu irmão. Aí vem um hétero que tem vida dupla, que às vezes está casado com a esposa, mas está traindo a esposa, cometendo adultério. Por mais que eu sei que o mundo de hoje é podre, mas o cara, ele persegue adultério, ele gosta, ele ama adultério, faz coisas erradas, puxa o tapete do coleguinha, pratica a maldade, pratica a inveja, pratica o ódio, só fala de ódio, só prega o ódio, só quer odiar, fica querendo apontar dedo de quem vai pro inferno, quem não vai pro inferno, brinca como se ele fosse Deus, e quer apontar no dedo do cara que nasceu com uma porra de uma condição de ser eunuco, sendo que tá na Bíblia. Você quer que a Bíblia fale mais do quê? Que a Bíblia seja mais explícita? Galera, vocês têm que entender que a Bíblia, a palavra, você precisa falar com Deus, você precisa consultar com Deus. Você não pode ler a Bíblia de cabo a rabo, do começo ao fim, e só falar, eu li a Bíblia inteira 2, 3 vezes. Tem um monte desses aí, tem um monte. Agora vem aqui eu que li poucas passagens e tem coisas que Deus me mostrou que, cara, que é tão óbvias, que agora eu venho aqui e eu tenho que expor para vocês. E os mandamentos? E os 2 mandamentos que Jesus deu pra gente? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Deus não é contraditório, galera. É a gente que não tá sabendo entender as coisas. É a gente que não tá sabendo ler e ver que tudo se resume em 2. É a gente que tá querendo botar rótulo, título. Cara, e até essa parada aí de que só tá casado se tiver no papel. Um papel. Que a pessoa vai lá escrever que pode pegar fogo, aí daqui a pouco, cadê? O que prova que você tá casado? Galera, não é papel, Deus tá acima do papel, Deus tá acima de documento, tá ligado? É Deus quem dá a legalidade pras coisas, não é um papel, não é um governo, não é nada, é Deus. O casamento é entre homem e mulher. Agora os eunucos, gente, são pessoas que Deus permitiu e Deus tem um propósito e uma missão para todas essas pessoas. Mas e o homem morar com outro homem? O que é a igreja católica? O que é onde tem um monte de freira morando uma com a outra? O que é um monte de padre morando um com o outro? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso que eu tô falando aqui não dá direito do gay sair peladão na rua pra ficar mostrando as partes íntimas, tá? Não dá direito à pedofilia, não dá direito a fazer coisas erradas, tá bom? É disso que eu tô falando. Agora, também não dá direito a eu, que sou hétero, você que é hétero, ir lá e apontar o dedo, ir lá e querer pregar o ódio, ir lá e querer destruir a vida da pessoa, chamar, viado que não sei o que, vai pro inferno, vai queimar, caralho. Então, você tá deixando de ver o básico. Por que Deus ia criar as pessoas numa condição, ia falar que não pode fazer e depois ia queimar a pessoa no inferno? Não é assim. O inferno não é isso aí que você tá achando que é. Saiba que Deus te ama. E eu te amo, eu amo você que também julga, tá bom? Porque eu quero te ensinar. É para isso que eu tô fazendo esses vídeos. Não é para brigar, irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou fazer vários vídeos para poder exemplificar. Eu não estou com raiva, eu só estou exaltado. Não é exaltado, como é que é? Tá muito exaltado. Tá muito, sei lá, dessa merda. Eu não sei nem falar português, tá ligado? Eu ensino. Galera, a intenção do meu coração não é de ficar com raiva, não é de xingar, não é de dizer que eu tô certo, tá? É de mostrar que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos, galera. O hétero não tem nada diferente do que o hétero faz. O hétero comete adultério, fornicação, pornografia, galera. Saiba que as pessoas viviam em tempos bárbaros de sacrificar bebê, até hoje fazem isso. É disso que se trata, adorar ídolos, fazer sacrifícios humanos contra ídolos, roubar, matar, escravizar, torturar pessoas. É disso que está se falando. Essas coisas são horríveis. Galera, Deus é bom, Deus é justo, só Ele que é bom. Nós não somos. Nosso coração tem inclinação para o mal. A gente tem que sempre
levar para cima e amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Não julgue, pois com a mesma régua que você usar, você será julgado. Deus te ama, eu te amo também. Parem de brigar.